Olá, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Bárbara Marinho. Sou policial militar no estado do Pará desde 2016, aprovada para praça e para oficial em 2021. Sou professora de legislação penal especial e direitos humanos em cursinhos preparatórios e mentora para concursos públicos com diversos alunos aprovados no concurso da Polícia Militar de 2023 no estado do Pará. E hoje eu estou aqui para ensinar a vocês as principais técnicas que você precisa para se organizar e planejar os seus estudos. Para você que está pensando que não vale a pena se preparar ainda, que ainda vai esperar mais um pouco, porque o seu edital ainda não saiu, porque o concurso que você quer ainda não está com previsão, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu passei para soldado em 2016 e passei para oficial em 2021. Comecei a estudar para o concurso de 2021 em 2019. Ou seja, eu passei 2 anos estudando para o concurso de oficial da Polícia Militar. Por que é tão importante você começar a se preparar com antecedência? Porque o nosso conhecimento, ele precisa ser consolidado. A gente precisa estudar um pouco a cada dia, com constância e disciplina, e revisar várias vezes o assunto para que o conteúdo seja consolidado. Se você deixa para estudar depois que o edital já saiu, existe uma grande possibilidade de você não conseguir ter fixado com qualidade aquele conteúdo. E aí, quando chegar na hora, você não vai conseguir lembrar. Então, a gente precisa que o estudo ele seja contínuo, que ele seja constante. Só assim você vai conseguir construir conhecimento suficiente para conseguir ser aprovado. Por outro lado, a quantidade de assuntos é muito grande, então corre o risco de você nem conseguir fechar o edital, como a gente fala, né? Estudar todos os assuntos que vão ser cobrados na sua prova. Então, qual é o ideal de preparação? É que você comece pelo menos uns 8 meses, um ano antes do dia da sua prova, né? Antes do edital sair, antes de ter a licitação da banca, para que você consiga estudar com calma, estudar um pouquinho a cada dia e conseguir construir e consolidar esse conhecimento. Se você deixa para estudar depois que o edital sai, você muitas vezes só consegue ver uma vez o conteúdo, não consegue fixar, não consegue resolver questões, não consegue revisar sobre aquele assunto e aí acaba não conseguindo acertar a quantidade de questões necessárias. Então, é extremamente necessário aproveitar o tempo, né? Utilizar o tempo a seu favor. Quando a gente começa a estudar antes, a gente tem vantagem, a gente tem a vantagem de estar mais bem preparado. Então, foi uma preocupação que eu tive em 2016. Quando eu comecei a estudar para o concurso de soldado, eu tinha essa enorme preocupação, porque eu comecei a estudar depois do edital e eu sabia que tinham muitas pessoas que já estavam se preparando há muito tempo. Então eu pensava, nossa, eu não tenho condições de passar. Porque eu sei que tem gente que está estudando para esse concurso há muito tempo e eu estou começando depois do edital. Mas no meu caso foi diferente. Por quê? Porque todos os conteúdos cobrados no edital eu já estava vendo na faculdade. Então eu não estudei nada do zero. Mas o meu concurso para soldado foi o último que não cobrou informática, não cobrou raciocínio lógico, não cobrou noções de direito tão aprofundadas, né? As minhas disciplinas foram história, geografia, português, um pouquinho de direito, e eu fazia faculdade de direito na época, então para mim foi tudo muito tranquilo. Quando a gente passou para oficial, que o assunto já era mais aprofundado, eu precisei de uma grande quantidade de tempo para conseguir fazer essa preparação. Então, quando a gente deixa para estudar só quando o edital é publicado, a gente tem o tempo como nosso adversário, né? A gente precisa aproveitar o máximo de tempo que a gente tem para estudar. E quando a gente começa a estudar antes do edital, bem antes do edital, a gente tem o tempo como nosso aliado. Ele vai ser um dos fatores que vão influenciar na construção do nosso conhecimento. Então, utilize o tempo como seu aliado.
Depois que o edital é publicado, o que mais tem é gente perguntando se dá tempo. Dá tempo de começar agora? Ainda dá tempo de ser aprovado na Polícia Penal do Pará? Ainda dá tempo de ser aprovado na Polícia Penal de Goiás? Se você está começando depois do edital, se você nunca estudou para concurso, você não tem base, a hora de começar é agora. Ah, mas eu não sei quando o concurso vai sair. Mas quando ele sair, você vai estar preparado. Tá? Muita gente me pergunta, quando vai sair o concurso da Polícia Penal? Quando vai sair o concurso da Polícia Civil? E eu respondo, se ele sair amanhã, você está preparado? Provavelmente não, né? Porque você não está estudando. Então comece a estudar o quanto antes, para quando esse concurso de fato for publicado, você já estar preparado para encarar uma prova e realizar o seu sonho de ser policial. Viram só como é possível realizar o sonho de ser policial militar? E eu tô aqui como prova viva disso, já tendo sido aprovada 2 vezes. Então eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu estava no 5º semestre da Faculdade de Direito, quando o concurso da Polícia Militar do Pará foi publicado. Na época, eu só podia fazer para a praça, porque eu ainda não tinha nível superior. E ser policial sempre foi o meu sonho. Eu não idealizava ser policial militar, eu idealizava ser policial federal. Mas quando o edital da Polícia Militar foi publicado, meus olhos brilharam, eu disse, essa prova vai ser minha. Eu olhei o edital, já tinha estudado tudo aquilo no colégio, já tinha estudado na faculdade, muita coisa, e eu só precisei realmente saber a estratégia correta de estudar. Na época, associei as videoaulas à resolução de questões, não dava tempo de revisar, estava estudando num pós-edital, mas para mim aquilo tudo era basicamente revisão, porque eu já tinha estudado aquele assunto em algum momento da minha vida, né? Eu tinha uma boa base, fiz um excelente ensino médio, tinha sido recém-aprovada em várias universidades públicas, então as disciplinas mais básicas, português, matemática, história e geografia, eu já dominava, precisei estudar mais legislação básica, resolvi muitas questões, revisei o que eu já sabia com mais qualidade, assisti videoaula e consegui ser aprovada em segundo lugar feminino no concurso de 2016 para a praça. Quando eu fui estudar para oficial, eu já não tinha tanto domínio assim do assunto, eu ainda não tinha terminado a faculdade de Direito, e o conteúdo do edital passado era muito aprofundado, era muito mais do que eu já tinha estudado na faculdade. Então eu precisei realmente ter uma rotina mais pesada de estudo. Só que eu já estava quase um ano estudando, e aí eu percebia que eu não evoluía, eu tinha a sensação de que eu não estava aprendendo nada, eu quase nunca resolvia questões, e quando resolvia, me saía muito mal, errava questões muito básicas, como que cobrava uma lei seca, e aí foi o momento em que eu precisei parar um pouco e pesquisar qual método seria necessário eu utilizar para conseguir evoluir. Era nítido que no caminho que eu estava indo, eu não estava em condições de ser aprovada, e eu estudava uma grande quantidade de horas por dia. Tinha dias que eu estudava 4 ou 5 horas e ainda assim não era proveitoso. Então, se você ter tempo para estudar, não significa que o seu estudo vai ser eficiente, que o seu estudo vai ser correto e vai direcionar você para a aprovação. Eu estava indo por um caminho que, mesmo estudando por muitas horas no dia, não me levaria à aprovação. E eu consegui perceber isso, e aí precisei parar um tempo, ler alguns livros, pesquisar alguns canais no YouTube, dedicar mesmo um período a estudar qual seria a melhor forma de planejar a minha preparação. E aí eu descobri que eu deveria resolver questões todos os dias, deveria revisar com uma periodicidade adequada, que eu não precisava grifar todo o meu PDF, a maneira correta de fazer resumos, fazer mapas mentais, enfim. Fui descobrindo uma série de técnicas de estudos. Isso aí já era lá para final de 2019, início de 2020, o concurso já estava na iminência de sair, mas veio a pandemia e deu uma atrasada. Foi o tempo que eu consegui realinhar as coisas e fazer um estudo de qualidade. Então eu comecei a revisar, fazer leitura da lei seca, resolver questões todos os dias, parei de querer fazer muitas horas no dia e comecei a fazer um tempo de qualidade, né? Descobri que tinha um tempo máximo para estudar cada disciplina, precisava parar, dar intervalo, não fazia nada disso.
não cronometrava tempo de estudos, não planejava direito, meu planejamento não era realista, eu tentava estudar muitas horas além do que eu realmente tinha condições. Então, tinha muita coisa errada, muita coisa precisou ser ajustada. E aí, no ano de 2020, eu consegui desenvolver um estudo de qualidade. Quando o edital saiu, em outubro ou novembro, eu já estava com ele praticamente todo batido, só precisei revisar e pouquíssimas coisas foram novidades, essas sim eu sentei para estudar. Treinei muita redação, resolvi muitas questões, revisei muito e consegui ser aprovada. Dessa vez fui quinto lugar feminino. Sou uma grande apaixonada pela Polícia Militar, digo que a Polícia Militar me escolheu. Eu tinha muitas dúvidas sobre ser policial militar, sobre seguir a carreira de fato. Eu achava que eu ia passar um tempo como soldado e depois ia fazer concurso para outra coisa, outra área, ia para a Polícia Federal, como era meu sonho de infância, mas a Polícia Militar me escolheu. Ainda no curso de formação, eu já percebi que não sairia dessa instituição que amo. Realmente escolhi ser militar, gosto, é, decidi fazer o concurso para oficial por ser apaixonada pela carreira e sou muito feliz como policial militar. Realizo muitos sonhos, sou realizada em desempenhar a função, né? Amo minha farda, amo vestir minha farda, me ver fardada, mas também amo a estabilidade financeira que a carreira me dá, né? Que o serviço público me dá, poder planejar quando eu vou tirar férias, para onde eu vou viajar, poder dar uma vida de qualidade para o meu filho. Tudo isso é reflexo dos sacrifícios que eu fiz, de ter traçado um caminho correto na minha preparação. Então, e eu sei que as dificuldades que eu tive de planejamento, de não saber se organizar, não saber o que estudar, como revisar, como resolver questões, simulados, lei seca, é um monte de videoaula, é um monte de PDF, eu me embananava com isso tudo, me atrapalhava bastante. Eu sei que é a dificuldade da maioria dos estudantes, da maioria das pessoas que sonham em se tornar um policial também. E hoje eu estou aqui para te repassar o conhecimento que eu adquiri depois de muito tempo de estudo errado e um bom tempo de pesquisa, de estudo para aprender qual a melhor forma de estudar. Hoje você não vai mais precisar dispensar todo esse tempo para adquirir esse conhecimento. Eu estou aqui para te dizer qual é o melhor caminho a seguir para conquistar a aprovação. E aí a gente esbarra no outro grande problema dos concurseiros, que é conciliar o trabalho, a faculdade, os filhos, a rotina de casa com os estudos. Foi um problema que eu enfrentei quando estava estudando para oficial, porque eu já era soldado, então eu tinha minha escala para cumprir, eu tinha casa para cuidar, tinha que estudar, ainda fazia faculdade à noite, então era um equilibrar de pratos, né? E aí a gente precisa parar e ter, mais uma vez, uma estratégia correta de como conseguir vencer esses desafios de conciliar estudo, trabalho, e faculdade, filho e família. A verdade, gente, é que o grande diferencial de uma aprovação está na constância e na disciplina. Então, você não precisa de 4, 5 horas diárias para estudar. Você pode muito bem ser aprovado com 2 horas e meia, por um período considerável, por um período que a gente vai ser necessário para por um período que vai ser necessário para construir o conhecimento que você vai precisar para ser aprovado. Então, é possível ser aprovado trabalhando, estudando, fazendo faculdade? Sim, é possível. Tenho vários mentorados, várias pessoas que eu acompanhei que foram aprovadas estudando 3 horas por dia no pós-edital ou 2 horas por dia a longo prazo. Então, o que vocês precisam entender é que não é o quanto você estuda, não é a quantidade de horas que você estuda que vai fazer você ser aprovado, porque, como eu disse, eu por muito tempo estudei muitas horas no dia, mas estudei de maneira errada. Do jeito que eu estava indo, mesmo que eu estudasse 6 horas por dia, eu não ia conseguir a minha aprovação. Então, o que você precisa não é estudar por muitas horas no dia, é estudar
a quantidade que você tem disponível com um método adequado, né, de qualidade, um estudo eficiente, aproveitando o tempo, utilizando o tempo para ter uma maior eficiência nos estudos. E para isso você não precisa de muito tempo. Então, se você trabalha, estuda, é mãe, faz faculdade, precisa cuidar da casa, você pode passar um tempo estudando 2 horas por dia. Ser aprovado não depende da quantidade de horas que você estuda no dia, mas da constância que você vai ter, do compromisso que você vai ter para estudar todos os dias por um período curto de tempo e o conhecimento que você vai construir se você estudar de maneira adequada nesse período. Então, como seria essa maneira de estudar, mesmo tendo pouco tempo disponível, mesmo começando agora, nunca tendo estudado para o concurso antes? A primeira coisa que você precisa saber é que você deve ter um material adequado para o seu concurso. Então, você vai precisar de um pacote de videoaulas, de um pacote de PDF, de um pacote de um cursinho, uma assinatura de uma plataforma de material, para que você possa ter um material direcionado. Você precisa ter um material que vai lhe preparar especificamente para a prova que você escolheu. Se você só pegar o último edital e ficar procurando o assunto em livros, ou em sites, ou no YouTube, você não vai ter uma preparação que lhe deixe em condição de ser competitivo. Porque imagina só a quantidade de alunos que vão fazer a prova. A maioria vai estudar dessa forma. Os que vão estar em condições de competitividade para brigar pela vaga, eles vão ter um material direcionado. Então, todo o seu planejamento, ele é feito com base no seu material. O planejamento de estudos, ele é feito prevendo a quantidade de material que você vai estudar naquele dia. Se você não tem material, você nem consegue fazer um planejamento de qualidade. Então, o primeiro passo que você precisa dar para começar a estudar para um concurso é ter um material, né? Escolher qual material você vai ser. Pode ser videoaula, pode ser PDF, pode. O que não pode ser é os dois. Então, a gente já entra em mais um ponto, tá? Você precisa escolher qual método você vai utilizar. Você pode estudar videoaula para algumas disciplinas, PDF para as outras, mas você nunca vai assistir a videoaula e depois ler o PDF da mesma disciplina, tá bom? O próximo passo, depois que você já escolheu o seu material, você já sabe qual prova você vai fazer, você comprou um pacote de material para essa prova, é analisar a sua rotina e verificar quanto tempo por dia você consegue estudar. E essa meta precisa ser muito realista. Por quê? Porque a gente precisa bater o nosso cronograma todos os dias, a gente precisa cumprir a nossa meta todos os dias. Lembra que eu falei lá no começo, a aprovação ela é feita de uma construção de conhecimento um pouquinho todos os dias. É muito melhor você estudar 2 horas durante 5 dias do que você estudar 10 horas no final de semana, tá bom? Então, o estudo, ele precisa de constância. Nosso cérebro, ele vai adquirindo conhecimento conforme a gente vai estudando um pouquinho todos os dias. Então, você precisa analisar a sua rotina e verificar em quais horários você consegue estudar. Eu só consigo estudar 2 horas por dia, então a gente vai fazer um planejamento baseado em 2 horas por dia. Beleza, professora? Eu já analisei aqui minha rotina, eu consigo 2 horas e meia por dia. E agora, o que é que eu vou estudar? O pacote que eu comprei tem 300 videoaulas, mais 80 PDFs. Como é que eu vou estudar isso aqui? Você vai estudar baseado em um ciclo de disciplinas. O ciclo de disciplinas é a estratégia que a gente utiliza para montar o nosso cronograma. E como funciona? Você vai pegar as disciplinas do seu material, as disciplinas que vão ser cobradas na sua prova, e organizar em uma lista. Nessa lista, as disciplinas vão precisar ser alternadas conforme o conteúdo. Então, eu vou colocar, por exemplo, português e direito constitucional. Eu não vou colocar penal e processo penal, uma seguida da outra, porque a gente vai fazer o estudo girando esse ciclo. E como é que vai funcionar esse estudo? Existem vários estudos científicos que comprovam que a gente tem um limite máximo de tempo de concentração. Então, é aqui que a gente usa o tempo ao nosso favor. A gente só estuda enquanto o nosso cérebro tem condições de estar concentrado e focado. Após atingir esse tempo, a gente vai dar uma pausa, vai fazer uma sessão de descanso e depois retomar os estudos com outra disciplina.
e é aqui que a gente vai girando o nosso ciclo de estudos. Então, se eu estudei português, eu estudei 50 minutos de português, depois eu vou passar para direito constitucional, e aí amanhã eu vou estudar direito penal, e depois eu vou estudar informática, por exemplo. A gente vai organizar as nossas disciplinas ao longo da semana de modo que eu tenha uma alternância de disciplina, que eu tenha uma dinâmica em que as disciplinas vão sendo vistas todas ao mesmo tempo, ou então várias ao mesmo tempo, se você não quiser colocar todas as disciplinas ainda no seu ciclo. Isso vai fazer com que você estude todas as disciplinas de maneira igualitária. Você não vai correr o risco de sair o edital e você dizer assim, mas eu não estudei nada de processo penal, porque você está vendo um pouquinho de todas as disciplinas. E aí você vai consolidando uma base forte de conhecimento. Então, você vai pegar a sua semana, vai distribuir as disciplinas ao longo do seu ciclo, prevendo um tempo máximo para cada disciplina. Mas eu não consegui terminar meu PDF. Não tem problema. Você vai parar onde você está e na próxima vez que a disciplina aparecer no seu ciclo, que pode ser na outra semana ou pode ser 2, 3 dias depois, você vai estudar de onde você parou. Vai continuar de onde você parou. O importante no nosso método de estudos aqui não é quantidade de assunto que você vê, mas sim estudar de maneira eficiente, estudar só enquanto o seu cérebro está focado. Não adianta de nada você terminar um PDF inteiro em um dia, se daquele PDF inteiro você só conseguiu absorver de verdade 20 páginas, que é a previsão que a gente faz para 50 minutos de estudo, tá bom? E qual seria esse tempo máximo, professora? Entre 30 e 50 minutos. Vai depender muito da sua capacidade de concentração. Então, se você percebe que depois de 30 minutos você começa a dispersar, para, descansa 5 minutos e troca a disciplina. Assim você consegue utilizar a maior capacidade do seu cérebro e aproveita o tempo passando para uma próxima disciplina e compreendendo com qualidade o próximo assunto. E agora, o nosso evento, infelizmente, chegou ao fim. Eu não consigo passar aqui para vocês tudo que eu sei. Então, não consigo passar a melhor maneira de consumir o material, né? A melhor maneira de ler o PDF ou assistir a videoaula, como fazer os seus resumos, como construir o material que vai basear a sua revisão, estratégias para resolução de questões, maneiras de planejar a sua revisão, como organizar a sua rotina para conseguir uma rotina eficiente de estudo. São muitas coisas, são muitos fatores que eu não consigo passar aqui para vocês. Mas, para quem quer dar um passo além nessa jornada, né, quem quer aprender mais a como estudar sozinho, como montar o seu ciclo de estudos, como montar um cronograma semanal de estudos, eu tenho um convite para você que deseja saber tudo que eu ensino para os meus mentorados. Eu montei um curso que eu ensino você a estudar sozinho. Eu pego na sua mão e ensino você a melhor maneira de estudar. Enquanto para os meus mentorados eu entrego o planejamento para eles só precisam sentar e estudar, nesse curso eu vou te ensinar a como fazer o seu próprio planejamento, como organizar você mesmo a sua rotina. E por que tão bacana isso? Porque você vai levar esse conhecimento para qualquer concurso. Se você fizer uma mentoria comigo para a Polícia Militar, eu vou te entregar a preparação apenas para a Polícia Militar. Mas se você fizer esse curso, você vai ter conhecimento para estudar para qualquer concurso e para você mesmo organizar o seu planejamento e a sua rotina de estudos. Eu vou te dar todos os mecanismos, todos os recursos que você precisa para que você mesmo saiba a melhor maneira de estudar, saiba como estudar para ser aprovado e se tornar um policial. Como vai funcionar esse curso? Ele é 100% online e você vai ter várias aulas sobre cada ponto relevante e necessário para que você tenha o conhecimento de como fazer a melhor preparação, como você mesmo pode organizar o seu planejamento de estudos e a sua rotina sem precisar fazer uma mentoria. E qual é a estrutura desse curso?
eu dividi ele em 3 módulos. No primeiro módulo, eu vou ensinar você a organizar a sua vida, a sua rotina, para conseguir começar a estudar. Então, eu vou te dizer quais são os melhores horários para estudar, como você pode organizar os seus compromissos para estudar, como escolher qual concurso fazer, de acordo com o momento de cada concurso, como você vai cultivar os hábitos de constância e disciplina e fatores externos como alimentação, exercício físico, tudo isso você vai conseguir aprender nesse primeiro módulo. O segundo módulo é o módulo de técnicas de estudo. Então, nesse módulo, eu vou te dizer como consumir o seu material, como você deve utilizar o seu pacote de material e como escolher esse pacote. Vou te dizer a melhor maneira de resolver questões, como associar a resolução de questões ao consumo de material, ou a revisão, ou um bloco exclusivo de resolução de questões, como planejar essa resolução de questões. Vou te mostrar como você pode planejar as suas revisões, estratégias para organizar as suas revisões e como produzir o material de revisão. Vou te dar técnicas de estudo ativo que vão resultar em material de revisão. Então você vai aprender os mapas mentais, os flashcards, técnica Feynman, tudo isso vai estar nesse segundo módulo. E o terceiro módulo é a preparação para a prova efetivamente. Então, depois que o meu edital foi publicado, como direcionar a minha reta final, quais disciplinas eu devo dar mais atenção. E além desses 3 módulos que vão te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um policial, eu ainda vou te dar 3 bônus. O primeiro vai ser 3 sessões de acompanhamento a cada 15 dias, ou seja, você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo e eu vou analisar a sua rotina e te dar dicas sobre como planejar melhor os seus estudos de acordo com a sua realidade a cada 15 dias por 3 vezes. O segundo bônus é sobre dicas para a preparação para a etapa psicológica, ou seja, você já foi aprovado, você tem uma etapa psicológica, uma etapa física, tudo isso eu vou te dar dicas para as próximas etapas. E o terceiro é sobre a inteligência emocional que você precisa para abdicar e fazer renúncias, para manter o foco, a constância e a disciplina na sua preparação. Além disso, você vai ter um encontro ao vivo comigo para tirar dúvidas. Para você que está se perguntando como eu vou te entregar isso, eu quero te dizer que o primeiro módulo já está pronto e será disponibilizado no dia 13 de maio. Segunda-feira você já vai poder fazer a sua inscrição no nosso curso e começar a aprender a como fazer o seu próprio planejamento de estudos. E por que eu resolvi fazer dessa maneira e não fazer aulas ao vivo, encontros ao vivo? Porque desse jeito você consegue assistir às aulas no seu tempo. Então, se você tem só o horário do almoço ou você tem pouco tempo ao longo do dia para assistir às aulas, você pode ir assistindo um pouquinho de cada vez. E além disso, você pode rever as aulas quantas vezes você quiser durante um ano. O curso vai ficar disponível para você por um ano. Então, se por acaso você esqueceu de alguma coisa e precisa rever a aula, ou você está errando alguma coisa no seu planejamento, precisa ser realinhado, você precisa assistir uma aula novamente para lembrar do que precisa ser feito, você tem um ano para reassistir essas aulas. E aí você deve estar se perguntando quanto isso vai custar, não é mesmo? Eu confesso para vocês que foi difícil quantificar um valor para todo esse conhecimento que eu vou repassar para vocês, porque ele me custou o que a gente tem de mais valioso, que foi o tempo. Eu demorei muito tempo para aprender as técnicas que eu vou passar aqui para vocês. É claro que eu fiz investimento de livros, cursos, fiz mentoria também, tive uma mentora que foi quem me ensinou muita coisa do que eu sei. Então, mais do que isso, eu quero te dizer o que esse investimento na sua educação pode lhe trazer, qual é o retorno financeiro que isso pode lhe trazer. Porque eu já falei para você que a estabilidade financeira não tem preço. Você poder fazer uma festa de aniversário do jeito que seu filho quer, você poder levar o seu filho nos brinquedos que ele deseja, conseguir fazer uma viagem com a sua família, sair do aluguel, comprar seu carro próprio, conseguir ajudar seus pais, isso não tem preço. Mas eu vou trazer aqui
para vocês uma média de quanto são as remunerações nas polícias ao longo do Brasil, né, distribuídas por todo o Brasil. Em média, um oficial da polícia, um tenente, ele tá ganhando algo em torno de 12 mil reais. E o praça, o soldado, ele inicia ganhando uma média de entre 5 e 6 mil reais. Alguns chegam até 7 porque tem extra, tem diária, tem remunerações extras. A Polícia Civil, ela gira algo em torno de 10 mil reais, 8 mil, 10 mil reais. Se for escrivão investigador, se for delegado, já é quase o dobro disso. E aí a gente tem a Polícia Penal girando em torno dos seus 6, 7 mil reais também, e Polícia Federal e Rodoviária Federal com algo em torno de 13 mil reais inicial. Então, como vocês podem perceber, esses valores transformam a nossa realidade. Eu confesso que meu primeiro salário de soldado, efetivamente, foi uma felicidade tão grande. Eu nunca tinha recebido tanto dinheiro de uma só vez. É claro que no começo ele foi só para pagar a conta, mas depois eu já me vi numa realidade de fazer viagem 2 vezes por ano, de conseguir investir algum dinheiro, conseguir comprar bens, realizar sonhos. E isso, gente, não tem preço. E aqui no nosso curso, que eu não gosto nem de chamar de curso, eu digo que é o primeiro passo para a sua aprovação, porque a melhor maneira de iniciar uma preparação para concurso público é sabendo qual caminho você deve seguir, sabendo o que você deve percorrer até sua aprovação, senão você vai ficar estudando no escuro. Então, o primeiro passo da sua aprovação é traçar a estratégia correta de estudos. E o nosso primeiro passo vai custar 12 vezes de R$ 59,58 ou 597 à vista. Esse valor é para quem realizar a matrícula, a inscrição até a meia-noite de terça-feira, ou seja, segunda-feira, 23h59, virou meia-noite, já vai mudar o valor, tá bom? A partir de meia-noite de terça-feira, dia 14 de maio, o valor será de 12 vezes de R$ 79,54 ou 797 à vista. Ou seja, para quem fizer a inscrição nas primeiras 24 horas, você vai ter R$ 200 de desconto. E qual é a forma de pagamento que você deve estar se perguntando agora? Você pode pagar no cartão em 1 ou em 2, no Pix ou no boleto. E eu vou te dar uma garantia de 30 dias. Se em 30 dias você achar que o método que eu te ensinei não está transformando os seus estudos, não está te dando uma preparação eficiente e de qualidade, eu devolvo o seu dinheiro. É isso mesmo. Se em 30 dias você achar que o nosso método não é eficiente para a sua preparação, a gente devolve todo o seu dinheiro. Mas antes de devolver o seu dinheiro, eu vou tentar te dar mais uma mãozinha para conseguir transformar os seus estudos. Se nesses 30 dias você tiver assistido todas as aulas e resolvido questões, porque eu falo para você que um dos nossos pilares é resolver questões. Então, eu quero que você me mostre pelo menos 100 questões resolvidas. Se em 30 dias você assistiu todas as aulas e resolveu 100 questões, eu te dou uma sessão de mentorias grátis. Nessa sessão de mentorias grátis, eu consigo reajustar o que você não está conseguindo encaixar no seu planejamento. Consigo realinhar a sua rota. E aí eu te dou mais 30 dias para conseguir tornar os seus estudos eficientes e alcançar um grau de pelo menos 80% de percentual de acertos nas suas questões. Se depois desses 30 dias que eu te dei a orientação, você não estiver conseguindo 80% do percentual de acertos nas questões, eu devolvo todo o seu dinheiro. E ainda tem mais. Para os 10 primeiros, eu tenho um super bônus, que é um cronograma de estudos do concurso que você vai fazer. Então, se você vai fazer Polícia Penal de Goiás, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do Maranhão, do Ceará,
eu vou te dar um cronograma de estudos, seja qual for o seu concurso da carreira policial. Agora você tem 3 alternativas. Ou você ignora tudo isso que eu falei e desiste do seu sonho de ser policial, ou você continua estudando sozinho, sem orientação, e vai lhe custar muito tempo, ou quem sabe até a sua aprovação, ou você embarca comigo nessa jornada e vamos juntos de mãos dadas até você conquistar o seu sonho. Eu te garanto que se você aplicar todos os métodos que eu vou te ensinar, você vai conseguir uma preparação de qualidade e conquistar a vaga do seu concurso dos sonhos. Vamos lá, te espero junto!